Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem sentar. Nos anos 80, quando eu ainda era criança, tinha um desenho na televisão, eu não me recordo o nome do desenho, mas enfim, o personagem estava sempre se lamentando da vida, dizendo: ó céus, ó vida. E sempre reclamava que não vai dar certo, sabia que não ia dar certo. Como é desagradável convivermos com pessoas pessimistas. Existe um personagem da série Harry Potter, os Dementadores, que eram personagens que cuidavam de uma prisão e o alimento deles era roubar a alegria alheia. Por onde eles passavam, o ambiente ficava gelado e a pessoa sentia a vida perder completamente a graça, o sentido. A pessoa pessimista é aquela que por onde passa vai sugando a nossa vontade de viver, nos puxa para baixo. Por outro lado, também é desagradável conviver com outro extremo de pessoas que estão sempre rindo, à toa, parecem umas hienas. Pessoas assim superficiais, bobinhas, que enxergam o mundo, parece que estão com óculos com arco-íris, tudo está sempre colorido, tudo está sempre lindo, maravilhoso, parece que vivem no mundo fantástico de Bob, ou no País das Maravilhas, não sei. Santo Tomás de Aquino, citando Aristóteles, diz que a virtude está no equilíbrio. E o equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo superficial é a virtude do otimismo, o otimismo enquanto virtude. O que é o verdadeiro otimismo? Como encontrar um meio termo entre a bobice alegre e o pessimismo? Vários autores espirituais concordam em afirmar que o otimista é aquela pessoa que consegue contemplar a realidade com o olhar de Deus. Ver a realidade, contemplar as pessoas, as situações como Deus as vê. A este respeito, o nosso Papa Emérito Bento XVI, por ocasião da Conferência Episcopal Latino-Americana de 2007 em Aparecida, nos perguntava o que é o real. Se para ser otimista é preciso enxergar a realidade de forma realista, nem
exagerando, sendo um otimista superficial, e nem depreciando, sendo pessimista, há que se perguntar o que é o real. E o Papa respondia: são realidade somente ele repetia, começando por outra pergunta: são realidade somente os bens materiais, os problemas sociais, econômicos e políticos? Bom, se forem realidade somente essas situações, temos todos os motivos para sermos pessimistas, porque abrimos o jornal e são só más notícias. E aí seguia o Papa: aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes no último século. Falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante e por isso decisiva. E qual é o fundamento da realidade que muitas vezes nós amputamos e aí nos tornamos pessimistas ou otimistas demais? É Deus. Quem exclui Deus do seu horizonte falsifica o conceito de realidade. Só quem reconhece Deus conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. Os caros, a virtude do otimismo não se conquista lendo livros de autoajuda. Não se conquista fazendo mantras positivos, ficar repetindo frases de ordem: tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem, aí vamos abrir os olhos e vamos ver que tudo está bem. O verdadeiro otimismo não se conquista fugindo da realidade para um mundo de faz de conta. O otimismo, enquanto virtude, é uma consequência da fé. A pessoa que não tem a virtude do otimismo, se fizer um exame de consciência bem apurado, se dará conta de que a raiz do problema está na sua fé deficiente. E por que é que o otimismo, enquanto virtude, é fruto da fé? Porque quando nós contemplamos a realidade com os olhos de Deus, nos damos conta de que Deus não está longe de nós. São Paulo nos diz, nos Atos dos Apóstolos, falando no Areópago, em Atenas, é nele, se referindo a Deus, realmente que vivemos, nos movemos e existimos. O simples fato de sermos, de estarmos aí, é porque Deus sustenta esta realidade. Isso já nos deveria bastar para manter um otimismo sereno, mesmo diante das maiores dificuldades. São Paulo pergunta em outra ocasião: se Deus é por nós, quem será contra nós? E vai citando diversas dificuldades pelas quais passamos: doença, miséria, nem a morte. Então, quando nós percebemos que quem sustenta, como diz Papa Bento XVI, a realidade fundante é Deus, basta. Por isso dirá mais tarde Santa Teresa: nada te perturbe, tudo passa, só Deus permanece, só Deus basta. Já temos aqui todas as razões para mantermos um otimismo sereno, mesmo diante das dificuldades. E se por acaso se abater sobre nós o pessimismo por causa da doença, de alguma perseguição, de alguma incompreensão, de dificuldades na família, desemprego, dificuldades financeiras que nos tiram o sono, e com toda razão precisamos dar conta do recado, precisamos cumprir as nossas obrigações. Lembremos que é nesses momentos que Deus nos chama a uma generosidade maior, a subirmos um degrau a mais na escada do amor, da caridade, da entrega generosa. Se Deus permite alguma situação difícil, é porque dela poderemos tirar um aumento da nossa proximidade com Deus, repito, se soubermos contemplar a realidade com os olhos de Deus. Tudo, nos diz a Escritura, concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo é um termo muito amplo. Inclui as dificuldades, as doenças, as provações. Concorre para o bem dos que amam a Deus.
Às vezes nós somos como crianças que só se sentem queridas quando o pai e a mãe fazem todas as vontades. E aí, quando pedimos a Deus algo ou pedimos socorro diante de uma dificuldade, e ela não nos vem no momento, da forma e no instante que queríamos, como crianças berrentas, pensamos que já não somos mais queridos, que não somos mais amados por Deus, que Deus deve estar ocupado com outras coisas mais importantes, e aí nos jogamos no pessimismo. Por mais decrépita que ande a nossa vida espiritual, nos lembremos, por exemplo, do príncipe dos apóstolos, Pedro, que mesmo depois de uma tríplice negação, no momento mais crucial da vida do Senhor, qual foi a retribuição que o Senhor lhe deu? Um puxão de orelha? Não. Lhe dirigiu apenas um olhar misericordioso e pastor. Então, meus caros, não temos razões para o pessimismo, nem para o otimismo superficial. Hoje, ao dedicarmos esses instantes para contemplar a virtude do otimismo cristão, nos damos conta de que, para o cristão, o otimismo é algo que vem de dentro, que é fruto da união com Deus, é fruto da contemplação da realidade a partir da perspectiva divina. A perspectiva divina nos mostra, são inúmeras as citações na Sagrada Escritura, que o bem triunfará, o Sagrado Coração triunfará, o amor de Cristo triunfará. Para o cristão, a virtude do otimismo não é, de novo, nenhuma técnica, não é nenhum mantra, não é apenas uma questão psicológica. Para o cristão, o otimismo é fruto da esperança. A esperança de que, por mais dura que seja essa vida, terminada a nossa peregrinação, alcançaremos a coroa da vitória, como nos diz São Paulo. Coroa, aliás, que já foi conquistada para nós pelo próprio Senhor. Só estamos dando os passos que faltam para tomarmos posse dela, nos unindo a Cristo Senhor. E o Senhor nos concederá esta alegria se soubermos, por causa da nossa união com Ele, irradiarmos ao nosso redor o otimismo cristão. O mundo precisa que sejamos mais otimistas. Já temos urubus demais aí fora, nos puxando para baixo, nos fazendo desanimar. É uma das maiores armas do demônio, o desânimo. Porque daí não temos mais forças para lutar e o serviço dele já está feito. Então, coragem, meus caros, ânimo, otimismo. Valha-nos Santa Maria para que saibamos ouvir aquelas palavras que a mãe sempre sabe dirigir para o filho quando está caindo, quando está desanimado. Palavras que às vezes não precisam nem ser verbalizadas, mas que são transmitidas com um olhar, com um gesto, com um abraço. Santa Maria vem em nosso socorro para que cresçamos na virtude do otimismo e também transformemos este mundo num lugar melhor para se viver. Amém. Canto número 85.